Não há dúvidas de que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Através das epístolas que ele escreveu, podemos ver sua corajosa devoção a Cristo. Alguns estudiosos sugeriram que, após Jesus Cristo, o apóstolo Paulo é a figura mais influente do Novo Testamento. No entanto, essa influência de Paulo foi resultado da graça e do infinito amor de Deus. Foi através desse imenso amor que Paulo recebeu grandes revelações, uma das quais foi sua experiência de ser levado ao terceiro céu, onde testemunhou coisas difíceis de expressar. No capítulo 1 de Gálatas, versículos 17 e 18, é relatado que o apóstolo Paulo, após ser chamado por Jesus Cristo, foi para a Arábia, onde permaneceu por 3 anos. Alguns estudiosos dizem que Paulo foi à Arábia para ser instruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se observarmos o capítulo 1 de Gálatas, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo relata que recebeu o Evangelho diretamente de Jesus Cristo. O texto bíblico afirma o seguinte: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi nem o aprendi de pessoa alguma, mas por revelação de Jesus Cristo. Esses versículos mostram que o apóstolo Paulo tinha uma forte ligação com Jesus Cristo e uma comunhão íntima com ele. No entanto, a igreja de Corinto começou a duvidar de Paulo como apóstolo. Antes de abordar isso, é importante considerar o contexto histórico e a relação entre o apóstolo Paulo e a igreja em Corinto. Corinto era uma cidade cosmopolita e comercial na antiga Grécia, conhecida por sua diversidade cultural e sua relativa falta de apego aos valores religiosos tradicionais. O apóstolo Paulo estabeleceu essa igreja durante sua segunda viagem missionária, como registrado no livro de Atos dos Apóstolos. A relação entre Paulo e os coríntios era complexa. Ele havia fundado a igreja, mas também enfrentou desafios e divisões internas. Através de suas cartas, sabemos que Paulo já havia escrito aos coríntios anteriormente, com o intuito de corrigir problemas doutrinários e comportamentais que haviam surgido entre eles. Esses problemas incluíam disputas internas, imoralidade e mau entendimento sobre a doutrina cristã. E não apenas isso. Chegaram até a duvidar de Paulo como apóstolo. Por essa razão, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo defendeu seu ministério diante deles. No capítulo 11, versículo 5, ele diz: Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Nos capítulos 10 e 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo defende seu ministério e relata seus sofrimentos por causa de Cristo. No capítulo seguinte, ele revela algo surpreendente em defesa de seu ministério. Ele menciona que foi levado ao terceiro céu, como podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 em diante. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Nestes versículos, podemos ver que o apóstolo Paulo relata que foi levado ao terceiro céu. Biblicamente existem 3 céus. O primeiro céu é o atmosférico, onde há nuvens e aves voam. O segundo céu é o estelar, onde estão meteoritos, galáxias, sol, lua e estrelas. O terceiro céu é o celestial, onde Deus, os anjos e os serafins habitam. O apóstolo Paulo diz que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Isso provavelmente ocorreu durante sua primeira viagem missionária. Com relação a essa viagem, o livro de Atos, capítulo 14, versículo 19, narra que Paulo chegou à cidade de Listra e foi apedrejado. Após ser apedrejado, pensaram que ele estava morto. Então seu corpo foi arrastado para fora da cidade. No entanto, Paulo se recuperou. Alguns estudiosos sugerem que Paulo pode ter morrido, temporariamente, durante esse apedrejamento.
e que Deus o trouxe de volta à vida. Durante esse período de inconsciência ou morte temporária, ele pode ter sido levado ao terceiro céu. É importante esclarecer que essas são apenas suposições de estudiosos bíblicos, e não afirmamos nada para evitar controvérsias. O apóstolo Paulo não foi claro sobre esse acontecimento, e nós também não deveríamos ser. Se Deus trouxe Paulo de volta à vida, apenas Deus sabe. De qualquer forma, o apóstolo Paulo afirma que foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que não podem ser expressas pelos seres humanos. Nos dias de hoje, existem pessoas que afirmam terem sido levadas ao céu e narram experiências semelhantes. No entanto, devemos ser cautelosos, pois é fácil manipular experiências espirituais, e é crucial não induzir os filhos de Deus a acreditar em algo sem um discernimento adequado. A verdade é que sentimos certa fascinação por esses temas, e aqueles que os experimentam frequentemente se tornam ídolos para muitos crentes. O apóstolo Paulo, ao contrário, simplesmente disse que ouviu palavras inefáveis. Inefável significa algo que não pode ser expresso, explicado ou descrito por palavras. O apóstolo Paulo está enfatizando que sua experiência no terceiro céu era tão surpreendente e transcendental que não pode ser adequadamente comunicada por meio de palavras humanas. Essas palavras transmitem a ideia da incapacidade de descrever completamente a magnitude e o impacto da experiência que ele vivenciou. No entanto, em vez de se orgulhar dessa experiência extraordinária, Paulo mostra humildade ao falar de si mesmo em terceira pessoa, ao dizer: conheço um homem em Cristo. Ele está separando sua humanidade do privilégio espiritual que ele experimentou. Essa humildade é significativa, já que Paulo enfrentava críticas e desafios em relação à sua autoridade apostólica por parte de alguns na comunidade de Corinto. Em vez de usar sua visão como uma ferramenta de autopromoção, Paulo a apresenta como evidência de sua relação com Deus e sua missão divina. A experiência no terceiro céu não o fez se sentir superior a outros apóstolos. Pelo contrário, ele a utiliza como meio de lembrar as pessoas a importância de viver dependendo de Deus e focando em Cristo. Alguns estudiosos acreditam que, quando Paulo foi levado ao terceiro céu, ele teve que passar pelo segundo céu, onde pode testemunhar os poderes malignos que operam lá, conforme mencionado em Efésios 6, verso 12. No entanto, isso é apenas uma suposição, já que o apóstolo Paulo nunca se gabou de suas grandes revelações. Pelo contrário, ele se orgulhava de suas dificuldades, entendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Em resumo, a experiência de Paulo no terceiro céu se destaca como um lembrete de humildade, dependência em Deus e a importância de reconhecer que qualquer autoridade ou dom provém de Deus. Você já conhecia essa história? Comenta aqui embaixo. E se gostou de conhecer essa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.